Olá pessoal, eu sou o professor George Camargo e hoje nós vamos ver a primeira lei de Mendel, com o tema Ciências. Bom, como eu falei para vocês, Mendel estava interessado em entender como é que as características eram passadas de pais para filhos. Naquela época a gente não tinha um entendimento do que seria um cromossomo, que é aquela parte do núcleo celular que contém a informação genética. Relembrando um pouco dos conceitos, esse é um cromossomo e cada caixinha em determinada faixa de localização do cromossomo, nós temos os genes alelos, que são aqueles que determinam as características do indivíduo. Um cromossomo desse veio da mãe, um cromossomo veio do pai e eles têm caixinhas correspondentes que contêm a informação de cada um dos pais. Esses são os cromossomos homólogos. Os genes que se situam no mesmo locus ou na mesma posição no cromossomo são chamados genes alelos, em analogia a genes paralelos. Bom, voltando à questão do Mendel, ele chegou à conclusão de que existiam fatores dominantes e existiam fatores recessivos. E esses fatores tendiam a estar contidos no material genético. Tá, se vocês lembrarem do experimento da aula anterior, Mendel cruzou ervilhas puras amarelas com ervilhas puras verdes. E a primeira geração, todos os filhos, ou todas as ervilhas no caso, eram amarelas. Por meio da autopolinização, ou autofecundação de integrantes da geração F1, ele chegou à conclusão que os filhos da geração 2, ou F2, reaparecia aquela característica recessiva, ou seja, aquela característica estava contida na primeira geração, mas ela só reaparecia na segunda. Por quê? Porque existiam o cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Lembram que esses eram chamados de híbridos e a geração parental eram chamados de puros. Vamos entender um pouco mais sobre esse cruzamento da geração parental, ou seja, entre os pais, os que o Mendel chamou de puros. Então, vamos entender como é que se deu a reprodução da geração parental, ou seja, entre os pais. Mendel pegou uma ervilha amarela, que na cabeça dele ele entendia que tinham fatores dominantes, e pegou a ervilha verde, que ele entendia possuir caracteres recessivos, aqueles que eram dominados. A configuração genética é essa, e quando a gente se refere a essas letrinhas, a gente coloca o fator dominante com letra maiúscula e o fator recessivo com letra minúscula. Essa codificação, essa representação genética, a gente chama de genótipo. Já a coloração da ervilha, nós nos referimos ao fenótipo, ou seja, aquela aparência. Então, a aparência, ela expressa essas características, mas a codificação genética nós chamamos de genótipo. A aparência, fenótipo. A codificação genética, genótipo. Tá? E ele fez, então, o cruzamento. Quais são os tipos de gametas que uma ervilha com dois fatores dominantes pode gerar? Se a gente relembrar da meiose, nós vamos ver que uma célula parental vai gerar 4 células filhas, mas com a metade da carga genética, cada uma delas. O mesmo no caso das ervilhas verdes. Nesse caso aqui, só tem uma configuração genética possível, ele só vai produzir gametas com o fator dominante A. E a ervilha verde só vai produzir gametas com o fator recessivo Azinho. A gente utiliza geralmente o quadro de Pinet, que é um quadro esquemático dessa forma, onde na primeira coluna a gente coloca o fator proveniente de um indivíduo, no caso a mãe, no caso aqui a ervilha amarela, e na outra coluna nós colocamos o fator recessivo da ervilha verde. Essa junção de características dos dois gametas vai dar um indivíduo com o genótipo o quê? Com um fator dominante, azão, e um fator recessivo, azinho. Esse é o genótipo daquela ervilha filha. Aqui são gametas, portanto células haploides, e aqui é um novo indivíduo, portanto um indivíduo pluricelular com células diploides.
Essa característica azão-azinho, portanto, é o genótipo e a coloração que ela vai ter. Vamos entender. Então, o resultado da geração F1, todos os indivíduos eram azão-azinho, ou seja, eram heterozigotos. E qual que era a coloração desses indivíduos? Amarela, porque a amarela era condicionada pelo fator dominante. E qual é o fenótipo dos indivíduos dessa geração aqui? Se existe o fator dominante A presente naquele gene alelo, ele vai expressar a característica, a aparência, ou seja, o fenótipo também amarelo. E olha só então a coloração de todos aqueles indivíduos da geração F1. Por isso que não apareceu uma ervilha verdinha naquela primeira geração, ela só vai aparecer na segunda. Por quê? Porque a segunda é o cruzamento entre heterozigotos. Tá? Lembram-se, homozigotos, 2 genes recessivos ou 2 dominantes, e um heterozigoto quando possui um fator dominante e um fator recessivo. Utilizando o quadro de Pinet agora para entender a reprodução da geração F2. O que Mendel fez? Mendel pegou aqueles indivíduos da geração F2 e fez uma autopolinização, uma autofecundação entre eles. Quais são os gametas possíveis de serem produzidos por um indivíduo que é heterozigoto? Veja, ele é heterozigoto, qual que é o fenótipo dele? Amarelo. E o genótipo heterozigoto, com um fator dominante e um fator recessivo. Esse indivíduo aqui, por meiose, lembram-se lá na divisão celular, poderá produzir 4 células filhas com o quê? Metade da carga genética. Então, um indivíduo diploide vai produzir vários gametas. E nesse caso aqui, há a possibilidade de ele produzir 2 tipos de gameta. Um com a informação dominante e outro com a informação recessiva. Vamos agora para o quadro de Pinet. Qual que é o tipo de genótipo possível nesse caso? Azão-azinho. Então, ele vai produzir gametas, azão e azinho. A gente coloca aqui, proveniente da mãe. Vamos chamar de mãe no caso. Do pai, a gente também tem os 2 fatores. Ele é heterozigoto, fator dominante e recessivo. Vamos fazer o cruzamento? Nessa primeira coluna, A com A vai dar azão-azão. Azão com azão, azão-azão. E azinho com azão vai dar azão-azinho também. Só que aqui, pessoal, a gente sempre coloca o fator dominante, ou seja, a letra maiúscula, antes, tá? Em primeiro lugar, para não confundir. O cruzamento deste azinho com o azinho lá vai dar o genótipo azinho-azinho, ou seja, duplamente recessivo. O resultado, então, foi 25% de homozigoto, onde tem 2 características dominantes, 50% de heterozigotos, tem um fator dominante e um fator recessivo, e 25% duplamente recessivo. Professor, esse é o genótipo, certo? Sim, esse é o genótipo. E o fenótipo? Lembram-se que o fenótipo ele é determinado pela presença do fator dominante. Se existe um azão nos genótipos, qual vai ser a coloração da ervilha? Amarela. Então, nesses casos aqui, onde tiver o azão, vai ser amarelo. Onde não tiver o azão, vai ser verde. Por isso que na geração F2 apareceram 75% de fenótipos, aparência amarela, e 25% apenas de ervilhinhas verdes. Vejam, pessoal, isso é probabilidade. Então, ele teve que fazer vários experimentos com vários indivíduos para saber dessas proporções. Se a gente for fazer com uma plantinha só, provavelmente na geração F2 nem apareça uma ervilha verde. Tem que fazer repetidas vezes para essas proporções se confirmarem. Pessoal, então para fechar o entendimento da reprodução da geração F2, promovida pela geração F1, vamos olhar novamente o quadro de Pinet para essas configurações genéticas. Quando nós temos, então, a presença do fator dominante representado graficamente pelo A maiúsculo ou azão, nós temos a coloração amarela. Quando, na ausência do fator dominante, ou seja, na duplicidade do fator recessivo, a cor da ervilha será verde.
Então, nesse caso aqui, nós temos a configuração genotípica e no quadrinho do lado eu colori as células para a gente perceber qual que é a coloração desses genótipos. Quando tem um azão, e não importa o segundo gene, no caso, se ele for azão, vai ser amarelo, se ele for azão, vai ser amarelo também. O verde, a ervilha verde, a coloração verde da ervilha só vai aparecer quando ele for homozigoto, zigoto, homo, são iguais, né? Recessivo no caso. Então aqui nós temos 2 homozigotos, um dominante e o outro recessivo, e 50% de heterozigotos. Bacana, professor, mas as proporções de genótipo não são iguais a de fenótipo? Não. Tá? Nos fenótipos a gente tem 25% de fenótipo duplamente dominante, de genótipo duplamente dominante, 25% do genótipo duplamente recessivo e 50% do genótipo heterozigoto. E isso modifica na expressão do fenótipo. Nós teremos 75% de fenótipo amarelo e apenas 25% de fenótipo verde. Tá? Fenótipo aparência, no caso coloração. Vocês já ouviram que existe a probabilidade de um bebê nascer menino, uma probabilidade de 50%, e de um bebê nascer menina de 50%? É muito comum a gente ouvir isso, né? Será que isso é verdade? Vamos ver então utilizando o quadro de Pinet. Lá na divisão celular, nós vimos que os cromossomos sexuais, quando duplamente X, eles determinam o fenótipo fêmea. Quando ele é composto, o cromossomo sexual é composto de um X e um Y, ele tem o fenótipo macho. Se a gente for colocar os genes possíveis no quadrinho de Pinet, qual são os gametas produzidos por uma fêmea? X e X, só gametas X. Por quê? Por meiose, ela reduz a sua carga e só um X vai para o filho. E o papai? O papai pode gerar gametas X e também pode gerar gametas Y. Então, no quadrinho de Pinet, essa linha aqui até a gente poderia descartar, a gente coloca os gametas possíveis da mamãe e os gametas possíveis do papai. No cruzamento, a gente vai chegar à conclusão de que 50% de probabilidade de ser fêmea e os outros 50% de probabilidade de ser macho. Então, por meio do quadrinho de Pinet, a gente consegue provar que a probabilidade de do bebê ser menino ou menino é de 50 para ambos os casos. Nesse caso, eu até colori aqui de amarelo e verde, poderia ser azul e rosa, mas eu coloquei amarelo para a mamãe e verde para o papai. Nesse caso, a proporção genotípica é igual à fenotípica, diferente lá das ervilhas, tá? Então, dependendo da situação, o genótipo pode configurar em proporções semelhantes ao fenótipo e, dependendo da situação, não. Para fechar, pessoal, as conclusões da primeira lei de Mendel. Mendel entendeu que os fatores, ou seja, os genes, determinavam o fenótipo, ou seja, a aparência dos indivíduos. Entendeu também que, apesar de um fator ser dominante, esse fator não apagava o fator recessivo, né? Pois ele reaparecia na geração F2, derivada do cruzamento dos primeiros filhos. E concluiu que esses fatores, o que a gente chama de genes hoje, se separavam na meiose, ou seja, naquela divisão celular que metade dos cromossomos vão parar nos gametas. E essa separação não havia interferência de um fator sobre o outro. Isso ele chamou de lei da segregação independente dos fatores, ou seja, apesar de existir a separação durante a meiose, uma informação não apagava a outra, essa informação recessiva ela continuava lá. Então, como eu já falei anteriormente para vocês, o que o Mendel chamava de puros, ou seja, ou azão ou azinho, são hoje chamados de homozigotos, e os híbridos de Mendel são os heterozigotos que nós conhecemos hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e por hoje foi só. Tchau e até breve.